Você se casaria com uma mãe solteira? Não, porque o homem tá feito para iniciar uma família, não para entrar nela. Que tipo de homem você acha que serve para namorar? Os ricos. E que tipo de homem não serve? Os pobres. Ele chegou em casa, sentou na cama e ficou olhando pro teto. Não tinha ninguém para ligar, não tinha ninguém esperando. E pela primeira vez, aquilo não doeu do jeito que ele imaginava. Doeu de um jeito diferente, mais silencioso, mais real. Diga aí, 3 coisas que o homem tem que ter para conquistar o seu coração. Beleza, caráter, din-din. Bom emprego, meu filho. Acaba de ganhar mais ou menos quanto por mês para sustentar você? Uns 15k, tá bom. 15K. É, dá. Tipo assim, e no domingo ele tem que levar para onde? Pro Alquimiste. É, lá em Jeri. Certo, boa. Pertinho, né? Pertinho. E a cada um mês, assim, a cada mês ele tem que levar você para onde? Pro exterior, uma vezinha no mês. Pouca coisa. Tá pedindo só o básico. É o mínimo. Mulher bonita é luxo. Agora dá uma voltinha aqui para saber se ela está realmente valendo tudo isso. Olha você que vai pro exterior todo mês, sozinho. Ela tá aqui, como é teu nome? Angelina. Em 2010, 2 em cada 3 homens entre 25 e 34 anos viviam com uma parceira. Hoje, esse número caiu de um jeito que os próprios pesquisadores não esperavam. Não é falta de vontade, é mudança de cálculo. E cálculo, quando muda, muda tudo o que vem depois. Deita aqui, seu liso, seu duro, assalariado, lascado, ferrado. Deita aqui que eu vou fazer um carinho em você. Eu vou cuidar de você. Vem aqui, eu sei que você não tem ninguém. Vem, eu vou te ajudar. Levar pra jantar, pagar a unha, cílios e cabelo te leva à falência. Você tem que procurar fazer mais dinheiro e não procurar mulher. Escuta o conceito que já veio muito, viu? Eu não sou dessa nova geração que adora várias mulheres. Pra mim, 3 já basta. Não, meninas? É sim. Alguém falou pra ele: você tá sozinho porque não se esforça. Ele riu. Não porque era mentira, porque era simples demais. A vida real nunca cabe numa frase de efeito. E quem vive de frase de efeito nunca entendeu a vida real. Muitos homens já chegaram em você ou não? Não. Não? Não. Como é que estão os cabas daqui? Muito fraco. Fraco? Qual o estilo assim de homem que você gosta? Eu gosto de branquinho, barbudo, né? De azul, talvez? De azul, talvez. Aí o cara tá te conquistar. Saudação à atitude. Oi? Saudação à atitude. Né? Hoje em dia, o que é que vale mais? Um rapaz bonito e liso ou feio com dinheiro? Feio com dinheiro! Por quê? Certeza. Porque a gente não passa vergonha, né, amiga? Nos cantos, pelo menos tem dinheiro. E é? Claro, bonito. Existe um tipo de solidão que não parece solidão. Ela parece paz, parece rotina, parece controle, só que às vezes à noite ela pesa um pouco mais. E ninguém fala sobre isso porque não tem hashtag pra isso. Gente, com todo respeito, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. O que tá acontecendo que tá em extinção homens acima de 1,80? Gente, eu fui na academia, fui na academia agora desse horário de dentro porque eu tô de férias, no trabalho. Um monte de meninos assim, homens bonitos, sabe? Gente, mas tudo com pouca estatura. Tudo bem pequenininho. Vocês repararam isso? Não tem mais um homem de 1,85, 1,90 é extinção. Gente, tá igual a nota de R$1, sumiu. Não tem mais, tiraram do mercado. Gente, que maluquice. Eu sou pequena, mas eu sou mulher. Eu coloco um salto e fica tudo bem. Vou contar uma história pra vocês. Eu tinha um amigo que ele era tão pequeno que muitos anos atrás tinha aquele sapato da Sandy, que tinha um salto. Ele usava isso pra poder ficar de um tamanho aceitável. Porque, gente, desculpa, aos pequenos, mas homem pequeno não dá. Não dá mesmo. A pesquisa mais recente mostrou uma coisa que ninguém esperava. Os homens que ficaram solteiros por escolha relatam mais satisfação que antes. Não é resignação, é outra coisa. E essa outra coisa é o que esse vídeo vai tentar explicar. E o caso da mulher que traiu o cara,
e tava reclamando em rede social que ele sumiu sem dar notícias, desapareceu, não se importou com ela. Rapaz, como dizia meu pai, eu posso mijando no cachorro mesmo. Isso já é um assunto meio mastigado, tá? Quem tá aí acompanhando as coisas da internet já viu que ela traiu o cara, ela ainda coloca em maiúsculo. Eu traí meu marido uma única vez e ele foi embora como se não houvesse nada. Vivemos 10 anos juntos e ele desapareceu. Foi o único erro, ele não me deu nem a oportunidade de explicar. Cara, e aí eu fico pensando, qual o problema psicológico de uma mulher dessa, ou ela ter o ego muito grande? Porque em que planeta ela acha que ela vive no qual ela tem direito de explicar uma traição? Para quem ainda acredita que traição é acidente, para os imbecis que acreditam nisso, eu posso falar fortemente que a pessoa que acredita que traição é acidente é um imbecil. Eu vou falar para você pensar o seguinte: ninguém tropeça na rua e cai dentro de um quarto de motel, como no Rick and Morty lá que tem os portais. É bem simples. Entre o ato e o acontecimento existem inúmeras situações. Você vai primeiro cogitar, você nunca vai para o motel de cara, você vai flertar, você vai trocar contato, vai conversar, isso homens e mulheres, tá? E vai chegar ao ponto que você vai para o motel ou para casa da pessoa ou para algum lugar escondido. Primeiro ponto, até a hora que você chega lá, que você vai abrir a porta, que você vai entrar no carro da pessoa, você tem um espaço de tempo para voltar atrás, para se arrepender. E você vai adiante. Ou seja, é uma escolha, não tem jeito, não adianta. A pessoa que fala que traição é acidente é falta de caráter puro. E assim, para você que aceitou a desculpa de quem te traiu, tomara que essa pessoa te traia de novo, porque você tá dando um alvará para ela te trair novamente. Ah, mas todo mundo merece uma segunda chance. Em caso de traição, não, porque é uma escolha. E se você vir me criticar, falar que tem que ver a situação de cada um, você é mau caráter. Seja homem ou seja mulher, te falta caráter, te falta vergonha na cara. Se você é uma mulher, você é uma biscate. Se você é um cara, você é um vadio, mau caráter. E se você perdoou uma traição, você é corno, você é corno. Quem discordar, joga aqui nos comentários que eu vou ter prazer em zoar a sua cara de otário porque você perdoou uma traição. E se for mulher, a mesma coisa, beleza? Tem uma cena que se repete todo fim de semana em milhões de casas ao redor do mundo e quase ninguém percebe o tamanho dela. Um homem, sozinho, faz o próprio café, olha para o celular, não tem nenhuma notificação importante e segue o dia. Não tem nada de dramático nessa cena. Não tem gente chorando, não tem crise visível, não tem nenhum sinal de tragédia. E é exatamente por isso que ela é tão difícil de entender. Porque a gente aprendeu a reconhecer sofrimento quando ele grita. Mas esse aqui não grita, esse aqui sussurra. Se você chegou até aqui, provavelmente já sentiu, de um jeito ou de outro, essa sensação de estar vivendo numa época diferente de tudo que veio antes. As regras mudaram, as expectativas mudaram e principalmente o que significa estar bem mudou de um jeito que ainda não tem nome direito. Antes de entrar de cabeça nisso, deixa eu te pedir uma coisa rápida. Se esse tipo de reflexão faz sentido para você, se você gosta de entender o que está por trás do comportamento humano e não só o que aparece na superfície, considera se inscrever no canal. Aqui a gente não vem para dar bronca em ninguém, nem para dizer o que é certo ou errado. A gente vem para olhar de frente para essas mudanças e tentar entender com calma o que está realmente acontecendo. E acredita, o que está acontecendo é mais interessante e mais humano do que qualquer título de vídeo consegue resumir. O homem não quer mais mulher, amiga. Essa é a verdade. Homem não faz mais tanta questão de mulher. Se você tem um homem alfa, um macho de verdade, na sua casa, na sua vida, segura. Porque hoje em dia, até pra furar é a mulher que tá tomando iniciativa. Os caras não querem mais. E isso é culpa de nós mulheres que tomamos a autonomia masculina, né, dos homens e tal. Os homens não querem mais mulher. Cara, os homens não querem mais correr atrás. Eles não veem mais vantagem, sabem, em buscar, em procurar e tal e tal. Homem, hoje em dia, é a carne mais cara do mercado. Aqui eu tô falando do homem de verdade. Porque só tem Betinha que tem medo de mulher, que tem medo de tomar iniciativa, entendeu? Betinha que fica esperando a mulher convidar. É, por isso que as mulheres estão aí nos comentários, você pode ver na rede social parecendo, tá parecendo achando que tá carne no chão atrás de homem. Pode ver, é desespero. Hoje homem é raridade.
Eu não conheço perfume árabe. Você acredita que eu não conheço perfume árabe? Eu não conheço, eu não tenho nenhum. Na verdade, eu tenho um pequenininho que um TikTok Shop me mandou, assim, que é uma miniatura de um aí rosa, que é um cheiro de rosa só. Então, eu não conheço, amiga, por isso que eu não trago, tá? Espero umas parcerias aí com a loja de árabes pra mim poder trazer. Vamos com calma, porque essa história não começa com uma queixa. Ela começa com um número. Nas últimas 2 décadas, a proporção de homens adultos vivendo sozinhos cresceu de um jeito que pegou até especialistas em demografia de surpresa. Não é um fenômeno isolado de um país. Aparecem pesquisas nos Estados Unidos, no Japão, na Coreia do Sul, em partes da Europa e também cada vez mais no Brasil. E o mais curioso não é o número em si, é o que esse número esconde. Porque durante muito tempo a gente foi ensinado a interpretar homem sozinho como sinônimo de homem fracassado, como se solidão fosse sempre punição, nunca escolha. Só que a realidade, quando você olha de perto, é bem mais complicada do que isso. Pensa numa balança. De um lado, o custo de manter um relacionamento sério. Tempo, dinheiro, energia emocional, compromisso, renúncia de liberdade. Do outro lado, o que esse relacionamento costumava oferecer em troca? Estabilidade, companhia, status social, apoio prático no dia a dia. Durante gerações, essa balança pendia claramente para o lado dos relacionamentos. Hoje, pela primeira vez na história recente, muita gente calcula essa balança e chega numa conclusão diferente. Não porque parou de valorizar o amor, mas porque o resto da vida mudou tanto que o amor deixou de ser a única ou a principal fonte de estabilidade. Eu tô aqui mexendo aqui no celular e eu lembrei de uma coisa que eu queria muito falar esses dias. Gente, o que aconteceu com os nossos homens com o passar dos anos? O que aconteceu? Eu tava esses dias lá no Instagram, né? Claro. E aí tem um cara que começou a me seguir aleatoriamente, assim. Ele deve ter visto lá a sugestão de amizade e ele começou a me seguir. E aí toda foto que eu colocava, ele comentava com emoji. Ele não comentava nada. Ele simplesmente comentava com emoji. Uma carinha, um coração e tal. Sabe quando responde lá? Até que um dia eu acho que eu acordei da pá virada. E aí eu simplesmente fui e mandei uma mensagem pra ele assim. O que significa todos esses emojis? Todos esses stories respondidos com emoji. Porque, gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Principalmente vocês, homens. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Claro, tudo com muito respeito. A gente não tá falando aqui de falta de respeito. Não é isso. Mas, a gente que é solteira, eu brinco que a gente tá no mapa da fome. É real, porque assim, se fosse o meu pai na época dele, meu pai era terrível. Esse homem era terrível, gente. Ele é casado com a minha mãe, eu sei do que eu tô falando. Gente, conversar. Gente, esse homem, se ele tivesse uma oportunidade com qualquer mulher, ele chamava ela pra sair 25 vezes. Se ele tivesse esse contato direto, igual a gente tem hoje, igual esse cara que ficou lá me mandando, todos os outros que ficam lá respondendo assim, ele já tinha chamado pra sair 25 vezes. Falado, minha gata, deixa eu te falar uma coisa, te achei muito linda. Tá? Amanhã, 8 horas, tô passando aí pra gente comer um negócio. Vou passar daí pra te buscar. E aí, enfim, voltando lá, aí o cara respondeu assim pra mim, ai, é admiração. Aí eu, entendi. E só, aí depois disso eu postei outras coisas e aí ele comentou, lindinha. Ele conseguiu piorar, o que já tava ruim ficou pior. Então assim, homens, pelo amor de Deus, né, atitude, sabe, tem uma atitude legal. Não tô falando pra vocês, de modo algum a gente não tá falando de falta de respeito, mas hoje parece que a galera não sabe mais conversar. Né, conversar, você bater um papo, oi, tudo bem, cara, que legal isso aqui, nossa, que legal, com o que você trabalha, nossa, que interessante isso daqui, me conta um pouco. É você, isso eu falo até reciprocidade, se a pessoa perguntar isso pra mim, eu também vou perguntar pra ela. Mas assim, o que aconteceu com os homens da gente? Não sei, porque agora eles só respondem emoji nas fotos. Isso fica mais claro quando você olha pra rotina real de um homem de 30 e poucos anos hoje. Ele trabalha remoto ou em horário flexível.
Ele tem aplicativo para comida, aplicativo para limpeza, aplicativo para terapia, aplicativo para treino guiado, aplicativo para investir o dinheiro sem precisar entender de bolsa. Ele tem amigos espalhados pelo mundo com quem conversa todos os dias por mensagem de voz. Ele tem hobbies que preenchem as noites. Ele tem, resumindo, uma vida funcional. E é justamente essa funcionalidade que muda a equação por completo. Porque quando a vida funciona sozinha, o relacionamento deixa de ser necessidade e passa a ser, de verdade, escolha. E escolha, ao contrário de necessidade, exige um padrão mais alto para acontecer. Só que aqui entra a primeira virada dessa história, porque não é só questão prática. Tem uma camada emocional que pesa junto, e ela é bem mais delicada de explicar. Muitos homens, principalmente os que cresceram vendo os pais ou os avós num modelo tradicional de casamento, carregam uma pergunta silenciosa. Será que eu ainda sirvo para o que se espera de mim? Porque o papel masculino tradicional, provedor, protetor, decisor, foi sendo questionado, ajustado, às vezes até esvaziado nas últimas décadas. E ninguém, nem os próprios homens, teve tempo de construir um novo roteiro para substituir o antigo. Resultado: muita gente ficou no meio do caminho sem saber muito bem que tipo de parceiro deveria ser, porque o modelo antigo não serve mais e o modelo novo ainda não está pronto. Gente, por favor, devolvam os homens que gostam de capinar lote, tá? Porra! Fui até me levantar aqui pra tirar o É de Casa que tava passando. É de Casa não. Com Patrícia Poeta, o encontro. Ah, já me perdi, peraí. Gente, precisamos falar sobre a escassez que a mulher solteira está vivendo. E tipo, eu não sei. Na verdade, eu tenho um pouco de local de fala em outros estados e cidades. Mas aqui em Recife, meu Deus do céu. Ontem estávamos conversando sobre isso. Como os caras de Recife só gostam de homens, pô. Até a cachorra se manifestou. Então, bicho, os caras de Recife são um monte de macho que só gosta de macho. Você vai olhar assim o Instagram, aí tá lá, tipo, porque agora o Instagram mostra o coraçãozinho com a curtida, né? Aí tá lá o coraçãozinho da curtida do cara curtindo outra foto do cara. Aí passa uma nega maravilhosa, uma mulher incrível, não tem uma curtida, não tem um comentário. Minha gente, cadê os homens? Cadê os meus lobos? Cancela. Imagina um homem, 34 anos, carreira estável, apartamento próprio, vida social ativa. Em qualquer outra época da história, ele já teria uma família formada há anos. Hoje, ele sente uma mistura estranha. Por um lado, orgulho de tudo que construiu sozinho. Por outro, uma pergunta incômoda que aparece de vez em quando. Geralmente à noite, geralmente no silêncio. Isso tudo que eu construí, para quem eu estou construindo? E é exatamente nesse ponto que a solidão moderna se diferencia da solidão antiga. Ela não vem da falta de recursos, vem da falta de sentido para usar esses recursos com alguém. Só que, e aqui a coisa fica ainda mais interessante, nem toda solidão masculina hoje é sofrimento disfarçado. Parte dela é de fato satisfação genuína. E isso incomoda muita gente, porque quebra a narrativa fácil de homem sozinho é homem infeliz. Pesquisas recentes sobre bem-estar mostram um padrão curioso. Uma parcela significativa de homens que estão solteiros por escolha própria relata níveis de satisfação com a vida iguais, ou até maiores do que homens em relacionamentos insatisfatórios. Não é que relacionamento seja ruim, é que relacionamento ruim é pior do que estar sozinho. E durante muito tempo, a pressão social empurrava as pessoas para dentro de relacionamentos ruins só para evitar o estigma de estar solteiro. Agora pensa numa cena diferente. 2 homens, a mesma idade, os 2 solteiros. Um deles passa o tempo se comparando com casais na internet, sentindo que está atrasado numa corrida que nem sabia que estava correndo. O outro construiu uma rotina que faz sentido para ele, tem amizades profundas, cuida da saúde mental, investe em algo que gosta e vê o relacionamento como um possível complemento, não como resgate. Fisicamente, os 2 estão no mesmo estado civil. Emocionalmente, vivem em universos completamente diferentes. E a diferença entre esses 2 universos não é sorte, é perspectiva,
é a forma como cada um interpreta o próprio momento de vida. Isso me leva a um ponto que quase ninguém comenta quando fala sobre esse assunto. A internet, ao mesmo tempo que expôs os homens a mais comparação do que nunca, também deu para eles mais ferramentas de autoconhecimento do que qualquer geração anterior teve acesso. Terapia acessível, conteúdo sobre inteligência emocional, comunidades de apoio, discussões abertas sobre masculinidade que antes eram impensáveis. Um homem de 40 anos hoje tem, literalmente na palma da mão, recursos para entender os próprios padrões emocionais que o pai dele nunca teve acesso. E isso muda o jogo, porque quando você entende seus próprios padrões, você para de repetir automaticamente aquilo que te fez sofrer e começa aos poucos a escolher diferente. Só que entender não é o mesmo que resolver, e é aqui que mora a parte mais delicada dessa reflexão. Porque junto com esse acesso todo à informação, veio também uma overdose de comparação. Redes sociais mostram o tempo todo versões editadas da vida dos outros. Casais perfeitos, viagens perfeitas, corpos perfeitos, rotinas perfeitas. E o cérebro humano, que não foi projetado para processar milhares de comparações por dia, reage a isso como se fosse uma ameaça real. Um homem que já se sentia inseguro sobre o próprio valor no mercado afetivo, agora tem, todos os dias, um feed inteiro reforçando essa insegurança. Não é coincidência que os índices de ansiedade social entre homens jovens tenham crescido junto com o tempo de tela. As duas curvas sobem quase paralelas. Vamos parar um segundo aqui, porque tem uma pergunta que merece espaço. Por que isso importa tanto para a sociedade como um todo, e não só para quem vive isso individualmente? Porque homens desconectados, sem propósito, sem rede de apoio, tendem a se isolar ainda mais. E isolamento, historicamente, é terreno fértil para problemas maiores. Queda de produtividade, aumento de sintomas depressivos, dificuldade em pedir ajuda. Não é exagero dizer que a forma como a sociedade lida com a solidão masculina hoje vai definir, em boa parte, a saúde emocional coletiva da próxima década. Isso não é alarmismo. É simplesmente reconhecer que padrões individuais multiplicados por milhões de pessoas viram fenômeno social. Agora, deixa eu te contar uma coisa que talvez mude a forma como você olha para essa história inteira. Numa pesquisa recente sobre relacionamentos modernos, um dado chamou a atenção de um jeito que quase passou despercebido. Homens que relataram os maiores níveis de satisfação pessoal, estando solteiros ou não, tinham uma coisa em comum. E não era dinheiro, nem aparência, nem status. Era a qualidade das amizades. Homens com pelo menos 2 ou 3 amizades profundas, das que você liga às 3 da manhã, se precisar, relatavam bem-estar emocional muito mais próximo do de pessoas casadas felizes do que do de pessoas solteiras isoladas. Ou seja, o antídoto para a solidão nunca foi necessariamente um relacionamento romântico. Foi conexão humana genuína, seja qual for a forma que ela tome. Isso derruba um mito que empurramos geração após geração, o de que só o amor romântico salva. E talvez seja a hora de reconhecer que esse mito, além de incompleto, colocou uma pressão desnecessária em cima de relacionamentos, que não têm obrigação de resolver tudo sozinhos. Um parceiro não é terapeuta, não é rede de apoio completa, não é a única fonte de propósito de alguém. Quando a gente exige isso de um relacionamento, ele quebra sob o peso da própria expectativa. E é possível, mais possível do que parece, construir uma vida emocionalmente rica sem depender de um único vínculo para sustentar tudo. Deixa a resposta nos comentários, mesmo que seja só uma palavra, mesmo que seja só uma dúvida. Esse tipo de conversa cresce quando a gente troca a ideia de verdade, não quando fica só eu falando. E se esse vídeo fez sentido para você, se você sentiu que valeu os minutos que passou aqui, considera deixar o like e se inscrever no canal. Não porque isso ajuda o algoritmo, isso todo mundo já sabe, mas porque isso ajuda a construir aos poucos um espaço onde esse tipo de reflexão sincera continua acontecendo, sem pressa, sem fórmula pronta, sem fingir que a vida moderna é mais simples do que realmente é. A gente se vê no próximo vídeo.
E até lá, pensa com calma naquela pergunta.